Olá, meu nome é Ana Júlia e, junto com o meu grupo, irei apresentar o seminário sobre o agronegócio da carne bovina. Primeiramente, eu trouxe o esquema da cadeia produtiva da carne, então, desde a propriedade rural até a agroindústria e, por fim, a parte do consumo, do consumidor. Aqui trazendo um pouco sobre a produção, ela é dividida em três fases: a cria, a recria e a engorda. No período da cria, há a importância da fertilidade das matrizes, maior desfrute e também o produto que são os bezerros pesados. Na fase da recria, há um desenvolvimento maior do animal, formação da sua estrutura e a recriação do boi em menor tempo. Na fase da engorda, há um aumento de peso em um curto prazo. Também é onde ocorre o acabamento da carcaça e, por fim, o produto boi gordo que é vendido para o abate. Eu trouxe dois esquemas de produção, que é a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, e vou estar falando um pouco sobre eles. A pecuária extensiva é caracterizada pela criação do gado em grandes áreas, ou latifúndio, ou propriedades familiares, em que ocorre uma dieta de pasto e suplementação natural. Uma das vantagens é que essa pecuária não requer tantos investimentos iniciais. Já a pecuária intensiva, ela é um sistema de confinamento e semi-confinamento, então há um maior número de animais em uma menor área, caracterizada pela inseminação artificial, pelo uso de maquinários, insumos e fertilizantes de alta performance. O transporte do gado é outro fator importante da cadeia, que é quando o gado vai da fazenda para o abate. Então, é um transporte especializado em que as viagens são feitas de no máximo 8 horas, com uma densidade de no máximo 400 kg por metro quadrado. A qualidade da carne pode ser prejudicada dependendo do nível de estresse que o boi sofre. Então, é muito importante que se sigam as normas de segurança. O processo de abate é realizado em frigorífico, abatedouro ou planta de abate e segue a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Essa instrução é basicamente um regulamento técnico dos métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais em açougue, para que não ocorra, para sempre priorizar o bem-estar animal. A fase do processamento é posterior, então é onde ocorrem as alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas da carne, visando sempre uma qualidade visual, gustativa, nutritiva e higiênico-sanitária. O processamento segue os procedimentos padrões de higiene operacional, em que são controlados a temperatura de resfriamento, a desosa, controle da higiene pessoal, ambiental dos equipamentos e de utensílios. Por fim, trouxe um pouco sobre a distribuição e comercialização, com os dados de que a exportação representa 3% das exportações brasileiras, a exportação de carne representa 3% das exportações brasileiras, ou seja, 6% do PIB total ou 30% do PIB do agronegócio. A exportação, no ano de 2020, chegou a 26% da carne produzida no Brasil, principalmente por conta da alta do dólar e da participação da China nessa conta. Bom, meu nome é Thiago Rovina, eu vou falar do contexto internacional da carne bovina. Começando com uma breve contextualização, o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico das últimas décadas, principalmente dos países asiáticos como China, Coreia do Sul, impulsionaram o aumento do consumo da carne bovina mundial. Agora eu vou falar um pouco da importação mundial, da produção mundial e da exportação mundial a partir de alguns gráficos. Começando pela importação mundial de gado vivo, os Estados Unidos é destaque em todos os anos, atingindo seu maior número em 2007, quando o país importou 2.495.000 cabeças de gado. Agora falando um pouco da importação mundial de carne bovina já processada, o destaque também é de novo Estados Unidos, com alta importação em todos os anos do período. Podemos também observar o crescimento do consumo chinês a partir de 2011, que acompanha a sua exponencial crescente da população, e também pode ser observado como importante a queda das importações russas a partir de 2008. Isso ocorre porque, nesse período, o país estava passando por uma recessão econômica. Assim como menores rendas da sociedade, maiores preços da carne bovina natural e os embargos às importações dificultaram a importação mundial de carne bovina da Rússia. Agora falando da produção mundial, de novo Estados Unidos como destaque, sendo em 2008 a sua maior produção de 12.630.000 quilos. Podemos observar Brasil, União Europeia e China também como destaques, com alta produção em todos os anos, e o Brasil sendo a segunda posição, obtendo seu auge em 2014. Para a exportação mundial, a Austrália liderava o ranking em 2015 com uma produção de 1.854.000 toneladas.
A Austrália, ela mesmo sendo um país menor, ela consegue exportar muita carne por causa da sua alta tecnologia implementada em relação à carne bovina. E podemos também observar a queda das exportações brasileiras em 2007 e 2011, porque a União Europeia colocou embargos na carne brasileira nesse período, que fez despencar as exportações a esse grupo em 68% no período. Agora, falando um pouco dos principais protagonistas da carne bovina mundial, temos os Estados Unidos e a China. Estados Unidos é o quarto maior exportador de carne do mundo. Ele exporta carnes de alto valor agregado, de alta qualidade, principalmente para Japão, México e Hong Kong. Ele também é o segundo maior importador de carne mundial. Isso porque, além do alto consumo da sua população, possui uma forte rede de fast foods. Assim, demanda uma alta quantidade de carne magra para a produção de hambúrgueres. E essa carne magra é importada principalmente de Canadá e Nova Zelândia. Assim, observamos que os Estados Unidos têm um papel eficiente no mercado de carne bovina, pois exporta carne de alta qualidade, com alto valor agregado, e importa carne magra, ou seja, com baixo valor agregado, sendo um mercado muito lucrativo para o país. Aqui, só como curiosidade, são os principais estados produtores dos Estados Unidos em 2017. Temos o Texas, o Nebraska e o Kansas como os principais destaques, com 13,2%, 7,2% e 6,7%, respectivamente. Agora, falando um pouco da China. Na China, todos os indicadores relacionados ao consumo e produção de carne bovina cresceram em 2019 e 2021, o que acompanha a sua alta crescente da população e a população demandando mais carne bovina. O crescimento do consumo da carne bovina das últimas décadas transformou o país no maior importador do produto, sendo responsável por 30% da importação mundial de carne. Agora, é uma tabela com os principais indicadores de consumo e produção da China, onde temos o rebanho, abate, produção, importação, consumo e produção de bezerros. Como destaque, podemos citar o abate e importação, que variaram para mais quase 4% entre 2020 e 2021. E para finalizar, aqui temos uma tabela com os preços da carne bovina entre 1998 e 2017. E como podemos observar, a tendência é o aumento do preço da carne bovina em reais por arroba do boi gordo. Em 1998, era 26,50 centavos uma arroba do boi gordo, para em 2017 ser 138,90 centavos, uma variação acumulada de 423%. Também podemos perceber que é difícil o preço cair da carne bovina. Caiu apenas em 4 períodos nessa análise, que foi entre 2005 e 2006, o único período que caiu 2 anos consecutivos o preço, em 2009, em 2012 e em 2017, quando foi a maior variação negativa do preço da carne bovina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto nacional da carne bovina no Brasil. Então, primeiramente, falando um pouco do rebanho brasileiro, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2007, o rebanho bovino no Brasil ele possuía 207,2 milhões de cabeças de gado no ano de 2005, 2 anos antes, mas ainda havia um possível erro nesses dados, porque, de acordo com o Anuário da Pecuária Brasileira, eram estimadas 166 milhões de cabeças. Como é possível ver na tabela ao lado, que mostra a evolução entre os anos de 1995 e 2005 por região do Brasil. Então, como pode ser analisado nela, né, houve um aumento contínuo a partir de 1996 em todas as regiões, mas cada estado evoluiu de forma diferente. Então, por exemplo, Paraná e Goiás, que são referências na pecuária brasileira, estagnaram no número de animais em 2003 e 2004, enquanto Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul passaram por um decréscimo no número de cabeças de gados. Nos anos em questão, houve um abate excessivo de gado por conta do aumento das exportações. Também teve um grande valor agregado à terra nesses estados, né, que foram citados. E isso influenciou muito os pecuaristas a migrarem para outras regiões, né, em busca de uma maior rentabilidade na produção. E quando se fala, né, nessa migração,
né, a gente usa o termo geografia do boi, que define a fronteira da produção pecuarista no Brasil, e analisando, a gente pode perceber que essa fronteira ela se desloca mais para a região centro-oeste e para o norte do país, que em 2004, o norte, a produção no norte, era cerca de 35% da totalidade. Bom, agora tratando da sazonalidade em questão, é um ponto muito importante quando se fala na agroindústria, né, na agropecuária. Então, né, realizando uma comparação com outros mercados, primeiramente, o mercado europeu no inverno, ele possui uma maior demanda por carnes mais baratas, porque eles fazem mais ensopados, por exemplo, e no verão tem uma procura maior por carnes mais nobres. Então, para solucionar um desequilíbrio entre a produtividade e a demanda, os excedentes de produção, né, eles são exportados alternadamente. Então, o que faz não gerar nenhum tipo de prejuízo para os frigoríficos. Então, as carnes baratas que sobram do inverno, no verão elas são vendidas para outros países, e as carnes caras que sobram do verão, elas são vendidas para outros países também, aí acaba não tendo prejuízo e perda, né? Agora, no Brasil, não existe esse tipo de sazonalidade, o que faz com que as exportações se mantenham praticamente constantes, enviando carne nobre de maior valor para outros países o tempo todo. Agora, tratando do ciclo produtivo da pecuária brasileira, ele segue as épocas reprodutivas dos animais, então isso traz diversas vantagens para o mercado, e isso acontece por conta dos bezerros nascerem em uma mesma época, e o que ocasiona um mesmo manejo nas fases de recria e de engorda, né? E isso acaba trazendo custos mais baixos e menores preocupações quanto ao controle da produtividade. Isso é bem recorrente no Brasil, mas pode acentuar uma sazonalidade do rebanho, então causa uma variação na oferta das carnes, porque existem entre safras recorrentes ao longo do ano e uma maior variação nos preços. Então, isso pode trazer uma grande perda na produção. Para a solução desse problema, uma estratégia seria a utilização de reproduções em lotes menores de gados em 2 períodos de montas diferentes, onde seria feito o maior controle das atividades desde o nascimento até o abate. Mas para os pecuaristas, é uma estratégia falha, porque acarretaria em maiores custos para eles, mesmo que o valor final da produção, segundo o FNP, seja menor. Agora, tratando um pouco dos preços do ciclo da pecuária, no Brasil, eles são medidos a cada 6 anos, então, como vocês podem analisar o gráfico, e a partir do gráfico, a gente pode perceber que houve um ano específico que não seguiu o ciclo completo, mas isso se deve à inserção do Plano Cruzado, então foi quando o Plano Cruzado ele entrou no Brasil, que fez com que os pecuaristas tivessem que fazer uma retenção, né, dos seus gados nos seus pastos, né? Então, o gráfico aí ao lado, ele mostra como a variação do preço do boi, né, tem uma tendência a diminuir ao longo dos anos. Isso tudo é por conta do uso de novas tecnologias, como a inseminação artificial, por exemplo, e também a adoção de manejos mais eficientes. Então, aquele que foi citado anteriormente sobre os 2 períodos de monta diferentes, né? Além disso, como a gente pode analisar, entre 96 e 2006, então um período de 10 anos, o cenário ele estava bem estável, e isso colabora bastante com os frigoríficos, porque assim eles podem contar com o fluxo regular da matéria-prima, tanto em seu valor quanto em sua quantidade, e o que acaba levando o Brasil a um melhor patamar nesse comércio, no comércio da carne bovina. Além disso, também houve uma queda, né, nos preços entre 2004 e 2006, e isso por conta de problemas sanitários, então, a febre aftosa que dá no boi, né, nesse período, e isso trouxe uma baixa nas exportações em relação a grandes mercados. Então, a China, por exemplo, parou de comprar produto do Brasil, e acabou sobrando muito produto aqui, né? Então, quando aumenta muito a oferta, o preço cai.
Enfim, agora, por último, tratando do consumo de carne bovina no Brasil, como a gente pode ver na tabela, o consumo dessa carne apresentou um pequeno crescimento, isso por conta da valorização do preço do produto no mercado internacional, e o que acabou alterando os preços do mercado interno, e também se deve à estagnação do poder aquisitivo da população brasileira, né? Mas mesmo com esse baixo crescimento do consumo interno no Brasil, a gente ainda é um dos maiores consumidores de carne do mundo. E se a gente comparar com a carne de frango, que também está na tabela, a gente pode ver um aumento significativo no consumo, né? Então, quase se equipara com a carne de boi, com a carne bovina. E um dos maiores motivos desse aumento é que a população mais rica está diminuindo o consumo da carne vermelha por ser menos saudável do que a carne branca, por exemplo. Então, peixes, frangos estão sendo mais consumidos por conta de saúde e não só por conta da alta do preço da carne, né? Bom, enfim, sobre a cadeia produtiva do mercado brasileiro é isso. Muito obrigado. Olá, agora nós vamos falar sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na cadeia produtiva e no mercado de carne bovina. Primeiramente, é importante a gente lembrar que a bovinocultura de corte é uma cultura de longo prazo, de longo ciclo. Então, para a gente entender por que a situação está assim neste atual momento, é importante voltar um pouquinho e entender como estava o cenário alguns anos atrás. O Brasil passou por um período de aumento no número do abate de fêmeas entre 2015 e 2017, e isso vai causar uma diminuição do nascimento de bezerros e, consequentemente, uma redução também na oferta de boi gordo, porque o bezerro ele vai crescer, ele vai engordar e vai virar boi gordo. Então, esses fatores fazem com que o preço da carne bovina aumente. Um outro ponto muito importante é a peste suína africana na China. A China é uma grande produtora e consumidora de carne suína, e a partir do momento que eles tiveram a produção afetada, eles foram em busca de outro substituto. Nós sabemos, por uma questão microeconômica, que a carne é um produto que tem vários substitutos, então eles aumentaram bastante a demanda de carne bovina, sobretudo a carne bovina brasileira, principalmente também por causa do dólar e da desvalorização do real, porque fica mais barato para a China comprar nossa carne do que de outros países que estão com a moeda um pouco mais valorizada, e também é mais lucrativo, é mais compensatório para o frigorífico exportador exportar mesmo essa carne do que manter aqui no mercado interno. Então, esses fatores fazem com que a exportação aumente. E um outro ponto também é o período de seca, que atrasou um pouco a produção. Aqui a gente consegue perceber a alta demanda chinesa. Em 2018, que foi o ano que a peste suína africana afetou a China, a gente consegue perceber que do ano anterior até 2018 nós tivemos uma variação de quase 62% nas exportações para a China, o que é bastante. Isso aqui são dados do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, é bem expressivo. E um outro ponto muito importante também é que essa exportação vem crescendo cada vez mais. Em 2020, nós exportamos 2,07 milhões de toneladas, e 56,47% de tudo exportado foi para a China. Então, só mostra como a China está com bastante vontade mesmo de continuar comprando nossa carne, de comprar nossa carne. Falando agora um pouco mais especificamente sobre os preços da carne na pandemia, o IBGE registrou um aumento de mais de 35% nos preços, principalmente por conta da dificuldade dos frigoríficos na hora de comprar o boi, justamente porque tem pouca oferta por causa dos diversos fatores que eu já citei anteriormente. Aqui nós temos os dois indicadores da Esalq, do CPEA, que é o indicador do bezerro e o indicador do boi gordo. É possível perceber nos dois que, a partir do momento que a pandemia eclode aqui no Brasil, entre fevereiro e março de 2020, os preços sobem cada vez mais em escala exponencial, e em 2021 também. Em 2021, na verdade, os preços aumentaram ainda mais. Falando sobre a variação do preço da carne bovina, aqui nesse gráfico a gente tem a inflação da carne entre março de 2020 e março de 2021, e a gente consegue perceber que os preços aumentaram muito. E um outro ponto que eu havia citado também é a escassez da chuva no Centro-Oeste, que fez com que o pasto se reduzisse. E a partir do momento que o pasto está um pouco mais baixo, o boi ele não vai conseguir uma nutrição completa, uma nutrição boa para engordar. Então, o produtor ele vai ter que gastar um pouco mais com ração,
e isso vai fazer com que o preço da carne bovina aumente. Sobre os desdobramentos dos impactos sobre o consumidor, na pandemia a gente sabe que várias pessoas ficaram desempregadas, nós atingimos o nível de 14,7 milhões de desempregados nessa pandemia, de acordo com o IBGE, e as pessoas também estão recebendo menos. E nós sabemos, por uma questão microeconômica, que a carne bovina é elástica à renda. Então, com as pessoas recebendo menos, elas vão consumir menos carne bovina e vão em busca de outros alimentos de menor valor agregado, como é o caso do frango e do ovo. Um outro ponto também muito importante é que diversos restaurantes estão fechados na pandemia, então o consumo ele fica muito restrito ao domicílio. E esse consumo, a Conab registrou o menor nível de consumo dos últimos 25 anos no Brasil, desde o início da sua série histórica, e isso tem muita relação com o preço e com o aumento das exportações. Mas é importante a gente ressaltar que o consumo está menor, só que ele ainda está em nível de diversos países, inclusive de países desenvolvidos. Agora, falando sobre as tendências para o mercado, o preço ele tende a continuar alto por esse próximo semestre de 2021 e também de 2022, justamente porque a bovinocultura de corte é uma cultura de longo ciclo. Então, nada vai acontecer de repente. Mas a partir de 2023, é previsto que o preço comece a cair, porque o esperado é que a China comece a normalizar sua produção de suínos a partir de 2022. Inclusive, em maio de 2020 para maio de 2021, os envios de carne bovina para a China já diminuíram quase 20%, de acordo com dados do SECEX. Essa aqui é uma informação liberada pelo CPEA em junho de 2021. E na quinta e última parte do nosso trabalho, a gente vai analisar os principais desafios enfrentados pela cadeia de pecuária bovina no Brasil. E para que se possa ter um entendimento bem amplo dessas problemáticas, o trabalho foi dividido em duas partes. Então, entre as dificuldades do pequeno pecuarista e as dificuldades mais gerais. Iniciando a análise pelas dificuldades do pequeno pecuarista, existem 3 questões que podem ser citadas, sendo a primeira delas os altos custos para a garantia da boa qualidade de vida dos animais e, consequentemente, a garantia da boa qualidade da carne, já que esses 2 fatores eles estão intrinsecamente ligados. E dentre esses custos, pode ser citado a questão do medicamento e das vacinações e suplementação na alimentação e do espaço físico disponível, já que o método mais produtivo seria o método de semi-confinamento, o que demanda um investimento inicial em terras, o que às vezes o pequeno pecuarista não consegue fazer. A segunda questão seria a falta de mão de obra especializada no campo, justamente porque dentro do processo produtivo da cadeia existem diversos profissionais colaborando nesse processo, dentre eles veterinários ou técnicos, conselheiros agrícolas, por exemplo, e esse tipo de mão de obra especializada ela acaba sendo muito cara, muito custosa, e às vezes o pequeno produtor ele não consegue inserir essa mão de obra na produção dele. E a terceira questão seria a dificuldade na produção de capital físico e financeiro, justamente porque as despesas elas são muito altas e o pequeno produtor nem sempre consegue se inserir no mesmo mercado que um grande produtor, o que causa uma obtenção baixa de lucros e uma possível defasagem tecnológica, já que não existe tanto dinheiro assim para ser investido em tecnologias que facilitariam o processo. Falando um pouco agora de modo mais geral, ou seja, as dificuldades mais gerais que são enfrentadas por todos os produtores participantes da cadeia da pecuária bovina. A primeira dessas questões seria a questão das crises hídricas, já que com a falta de recursos hídricos é necessário uma suplementação e um cuidado maior com o gado. Então, como é possível perceber pelo gráfico, durante períodos de seca, o peso das carcaças exportadas ela acaba diminuindo, ou seja, é exportado menos gado e a qualidade da carne exportada ela é inferior. E as estimativas para 2021 são problemas nas pastagens, a disponibilidade hídrica para consumo direto e para consumo indireto, ou seja, problemas, falta de recursos hídricos em outras culturas que são usadas para ração, como por exemplo a soja. E necessidade de suplementação na alimentação do gado, ou seja, como haverão problemas na pastagem, problema com a ração, problemas com a disponibilidade de recursos hídricos, é necessária uma suplementação a mais, uma suplementação extra na alimentação do gado, o que pode causar um prejuízo de até R$400 por cabeça, segundo uma estimativa do Giro do Boi. Outro problema enfrentado seriam as questões das críticas de cunho ambiental,
sendo que essas elas se reforçam em 3 pilares principais, sendo o primeiro deles a questão da emissão de gases do efeito estufa, em especial o metano, que ele é produzido no processo digestivo do animal, dos ruminantes, né, sendo o gado um animal ruminante, o alto consumo de recursos hídricos, já que pesquisas do IBGE apontam que a maior parte do consumo hídrico no país ele é feito pela agropecuária, né, mais de 90%, na verdade, em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017. Então, é um consumo de água muito grande. E a questão do desmatamento de grandes áreas para a criação de pastagem. Então, a última questão que vai ser trabalhada no trabalho, vai ser analisada no trabalho, é a questão das mudanças estruturais de dietas. E quando se fala sobre mudanças estruturais da dieta, não se refere apenas ao veganismo ou ao vegetarianismo, mas uma mudança mais geral mesmo. A própria diminuição do consumo de carne já é uma mudança estrutural de dieta, já que as pessoas que param de comer carne, seja por uma questão humanitária ou uma questão de melhora da qualidade de vida, elas não pretendem voltar a ter esse consumo. Então, dados do Datafolha de 2017 apontam que cerca de 63% dos entrevistados, eles possuem interesse em reduzir o seu consumo de carne, o que é um número muito alto, considerando que o consumo de carne ele é uma questão cultural, e o Brasil é um país que consome muita carne, ao mesmo tempo em que grande parte dos seus entrevistados, eles possuem interesse em reduzir esse consumo. E, ao mesmo tempo em que isso ocorre, o mercado de produtos veganos e vegetarianos é o que mais cresce no mundo. Na verdade, entre 2013 e 2015, esse mercado cresceu mais de 150% apenas no Reino Unido. E como é possível ver no gráfico ao lado, o Brasil ele é um dos 20 países com a maior porcentagem de vegetarianos no mundo, o que mostra que essas mudanças de dieta elas vêm sendo uma tendência crescente e que cada vez mais a cadeia produtiva da carne vai ter que se adaptar para abraçar novos públicos ou para aumentar essa demanda que vem caindo. Então foi isso. A gente agradece pela atenção e pelo tempo.